A todos, saudação ao público do canal que nos acompanha. Hoje tem aqui a presença de dois professores, duas figuras bastante ilustres. Temos aqui o professor José Rodrigues, diretor da Escola de Engenharia, alguém que tem uma experiência diferente para nos mostrar hoje, para conversar conosco, relativa a métodos ativos de aprendizagem. E temos aqui, mais uma vez conosco, o professor Roberto Salles, que foi reitor da UF entre 2006 e 2014 e hoje está na coordenação do GT Educação Superior da Câmara dos Deputados, que vai trazer um olhar também sobre ensino e aprendizagem, mas que tem alguns elementos aí de saúde pública, alguns elementos que têm a ver com política nacional como um todo, de modo a podermos ver como, nessa situação de pandemia em que vivemos, fica a educação superior, como fica e como pode se projetar para além. Primeiramente, muito obrigado a presença, professor José Rodrigues, professor Roberto Salles, e gostaria então de passar as considerações iniciais do professor José Rodrigues e a gente vai ficar aqui meio como comentarista, professor Roberto, nesse sentido, porque como podemos ver hoje, nesse momento, o professor José Rodrigues está estreando no nosso canal, quem vai poder trazer para nós grandes contribuições desse assunto de ensino e aprendizagem. Professor José Rodrigues, com a palavra, em nome do canal, receba a nossa saudação. Obrigado, Pablo. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito honrado aí pelo seu convite, né? E também tenho um prazer muito grande de falar de ensino, né? Acho que é uma das áreas que hoje mais me cativa e me chama a atenção. É evidente que eu tenho lá as minhas áreas de pesquisas específicas, mas hoje eu já confesso que elas competem e já estão até um pouco perdendo por essa área de ensino que tem me encantado muito. E é evidente que a minha fala aqui, Pablo, vai estar dentro de um olhar da engenharia, tá? Então, um olhar de alguém que está tentando trazer conhecimento de outros lugares, mas dentro dessa prática do ensino de engenharia. E também ressaltar a grata surpresa de estar aqui dividindo aqui essa discussão hoje com você, com o professor Roberto Salles, né, um dos nossos ex-reitores mais emblemáticos, que construiu aí uma obra que é para sempre e que projetou a nossa universidade para um porte e uma posição de destaque que antes não tínhamos. Então, é uma honra poder também dividir a fala com o professor Roberto. Perfeitamente. Quanto a isso, eu vou abrir para o professor Roberto fazer as suas considerações iniciais, né, dentro dessa nossa conversa aqui, antes de abordarmos temas mais específicos quanto a ensino-aprendizagem. Professor Roberto, por favor. É uma honra poder participar desse bate-papo, tendo o Zé Rodrigues, diretor da Escola de Engenharia, uma pessoa realmente que luta muito pela educação, não é só a educação tecnológica que ele falou, não, a educação como um todo. E você, Pablo, que é um planejador de área de educação, também é uma satisfação. Eu gostaria de começar fazendo uma reflexão sobre a crise que o mundo passa, em especial o Brasil, que não é só uma crise sanitária por causa da pandemia, mas também uma crise política, econômica, que terá uma grande repercussão social. Isso é uma coisa muito importante frisar. Se você analisar, comparar, por exemplo, com a gripe espanhola, e que não é espanhola, na verdade, né? Deveria ser gripe norte-americana, mas foi um erro da imprensa, que atingiu mais ou menos no mundo inteiro 500 milhões de pessoas, essa é a estimativa. E nós estamos longe disso com o coronavírus, chamam da doença de Covid-19. Matou no Brasil aproximadamente 35 mil pessoas e no mundo a estimativa que foram mais de 50 milhões. Isso foi um pouco mais de um século atrás. Aqui no Brasil, nós estamos com um número de casos aproximando desse número da gripe espanhola,
mas com certeza nós vamos ultrapassar. E a estimativa é que até setembro infelizmente, temos mais de 80 mil casos da doença. E nós temos um desafio grande, que é a preocupação com a questão de saúde, questão sanitária, ao mesmo tempo a questão econômica, que vários municípios começam a planejar, como o Brasil tem uma dimensão continental, a doença não evolui da mesma forma, não tem, em termos de gráfico, em termos de chegar ao platô, não é igual em todos os municípios e estados. Nós aqui no estado do Rio de Janeiro estamos com uma situação muito ruim, ainda parece que a doença ainda não, o gráfico não mostrou que chegou ao platô, então não estamos na fase de descendência, não dá para brincar. Né? E, além do mais, tem todo essa discussão nas redes sociais de contestação da doença e da dimensão da doença. Então, nós estamos realmente com um problema muito sério. E na questão da educação, o desafio é como fazer esse retorno. E aí nós vamos aguardar aí para aprender um pouco com José Rodrigues sobre essa questão. Perfeito, professor. Meus comentários iniciais. Perfeito, professor. Bom, então, vamos direto ao ponto, como diríamos, né? Vamos direto ao ponto. Esses são os dois pontos principais que nós vamos discutir. Eu vou direto ao ponto, professor José Rodrigues. E eu queria que o senhor, brevemente, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o seu trabalho, que particularmente me interessa profundamente como alguém da área de educação, mas que ainda não teve a oportunidade de conhecer, gostaria que o senhor falasse rapidamente, brevemente, como permite a ferramenta, de como é a sua experiência com métodos ativos de aprendizagem e como isso é aplicado, sendo o senhor que vem das chamadas ciências duras. Então, queria ouvir um pouco o senhor a respeito. Tá bom, Pablo. Tudo começa, Pablo, quando eu entro na UF em 95, né? Eu entrei na UF, eu estava finalizando o meu doutorado, e aí eu fiz um concurso logo no final do governo Itamar Franco, e a minha entrada foi já no início do governo Fernando Henrique. Passei 2 anos e meio lá em Volta Redonda. Na época, Volta Redonda apenas tinha o curso de metalurgia, e eu fiquei meio pegando disciplinas periféricas, né? A minha formação básica é engenharia civil e não eram disciplinas estruturantes do curso de formação de metalurgia. E me incomodou assim o despreparo, né, que eu tinha, principalmente porque eu comecei a perceber que a formação no mestrado e no doutorado era uma formação mais que especializava no termos na questão temática, né, daquele assunto de pesquisa onde você atuava. E te preparava para ser pesquisador e não para a docência. Mas a docência, ela pedia que você fizesse a pós-graduação. Então aquilo ficou um pouco confuso, né? E realmente eu comecei a me preocupar muito. E daí eu comecei a me interessar de maneira autônoma, a buscar conhecimento, né? A buscar práticas, a correr atrás de pessoas que pensavam educação. Daí, até a partir de um estudo específico que eu estava fazendo com um professor na área de estratégia, que é uma área que eu atuo, o professor Henry Mitzberg, que ele é professor lá da Universidade Canadense de McGill. Eu, em busca dele, eu me deparei com uma área na Universidade de McGill que dava suporte aos docentes com relação à aprendizagem ativa. E a primeira coisa me veio o nome, aprendizagem ativa. O que é isso, né? Então, aquilo me deu um estalo. Achei estranho a nomenclatura, até eu, como não atuava no campo do ensino, basicamente trabalhava com engenharia, com aplicações de engenharia. E aí comecei. E daí comecei a perceber que eu podia trazer práticas que eu estava vendo para as minhas aulas. E aí eu comecei a buscar mais assunto e comecei a estruturar, né? Hoje eu acho que não que eu esteja pronto, porque ensino a sempre o que fazer, né? Nada, a obra nunca está pronta,
mas ela já veio se depurando, né, durante esses anos, e também uma mudança muito grande nos últimos 10 anos, uma mudança, eu não sei se o professor Roberto e você, Pablo, perceberam, mas uma mudança geracional muito grande. Na engenharia tem sido uma diferença significativa do comportamento dos nossos estudantes desta década para décadas anteriores e para ainda outra. Imaginando uma pessoa que fez engenharia nos anos 80 como eu, é um choque em termos de comportamento muito sério. Sem contar com uma nova realidade de gênero dentro da escola, uma nova realidade de inclusão. O professor Roberto aí foi um dos que trouxe e abraçou essa causa, né? Então, hoje você tem uma escola de engenharia que é mais a cara da sociedade, com todas as virtudes e com alguns dos seus problemas. E a gente precisa encarar essa realidade de frente. Daí eu montei, né, eu tenho 2 disciplinas na graduação, eu sempre continuei com essa disciplina, mesmo chefe de gabinete, mesmo pró-reitor, porque eu digo que o meu exercício laboral na UF é ser professor. Você vai assumindo coisas, como atualmente eu sou diretor, não que não esteja desmerecendo a minha condição de diretor, mas eu sou professor dessa universidade e eu não vou abrir mão do meu principal espaço, que é a sala de aula, né? Por mais que isso me traga problemas, e traz, mas eu tento manter essa minha disciplina. E hoje, como eu faço? Eu tenho hoje um contexto, eu já venho usando o Moodle como um AVA, né, como um ambiente virtual de aprendizagem há uns 15 anos, venho até acompanhando toda a evolução do Moodle. O Moodle melhorou muito nesses anos, né? E com isso eu tenho a minha disciplina física presencial, né, com os 18 encontros e os meus 18 encontros no Moodle, onde eu consigo integrar toda a atividade de entrega devolutivas de exercícios e tal. Outra questão também é o processo de ensino-aprendizagem, né? A ideia é focada a partir dessa perspectiva do Moodle, de uma aprendizagem híbrida, né? Onde ele era muito tênue antes da crise, né? Antes daí do Covid, onde eu tinha lá as minhas aulas, todas elas, e a possibilidade até delas serem realizadas diretamente no Moodle, e as atividades em sala. Agora, com essa perspectiva que a gente vai aí durante Covid e pós-Covid, há uma possibilidade muito grande da gente ter que adotar práticas híbridas, ou seja, presenciais e remotas, mediada por tecnologia, né, que é o que a gente vem aí desenvolvendo. Aí vem algumas técnicas, né, eu tenho usado sala de aula invertida, para a questão conceitual. Então, normalmente, eu sempre busco ter livro-textos, onde eu faço um processo aí de curadoria, né, de seleção desse livro-texto, que de fato esteja bastante consistente para a formação desse meu aluno. E aí eu seleciono normalmente em torno de 3, eu faço uma divisão dentro da sala para que eles façam a leitura. E a partir dessas leituras prévias, usando aí o princípio da sala de aula invertida, uso também o princípio do just-in-time learning, que é a ideia de uma vez que eles façam a leitura, eles me informem antes da aula as dúvidas e as questões que ele tem com relação ao texto. Então, para que eu venha preparado, né, para a aula, para discutir, e até se for de fato uma situação muito emergencial, eu possa contato direto com aquele aluno antes da aula, para que a gente possa ajudá-lo e evitar alguma questão. Em sala de aula, a gente tem algumas iniciativas, uma delas onde eu faço, dentro do conceito de webcast, a ideia de usando uma ferramenta do Moodle, eu faço algumas, que é a ferramenta lição, né, o recurso lição, eu pego alguns cases onde eu dou um desafio, um pequeno desafio, que possa ser realizado em torno de 30 minutos, 40 minutos. Esse desafio é um caso, é uma situação real, em que eu faço com que ele faça a imersão com o conceito que ele leu no texto anterior. Depois eu tenho 2 práticas, o uso de mapas conceituais e o uso de avaliação por pares, onde eles têm lá um texto que eles precisam fazer, que eu chamo de resenha crítica,
e eles precisam depositar essa resenha crítica 1 hora antes da aula, até 1 hora antes da aula. A partir dessa resenha crítica, eles desenvolvem o mapa conceitual, e a partir dessa resenha crítica, eu separo os alunos em dupla. Por exemplo, eu pego a sua resenha e entrego para o professor Roberto, e pego a resenha do professor Roberto e entrego para você, sem que eu tiro lá, o boto blended, né? Eu tiro o nome de vocês e vocês não sabem de quem estão lendo. E vocês fazem uma avaliação crítica. Após o término da avaliação crítica, eu boto vocês dois para conversar, para ver se vocês trocam ideias e assim por diante. Essa é a minha abordagem teórica, onde eu faço a leitura, tendo como foco o pensamento crítico, né, onde eu forço eles a imergir dentro dos conceitos, e em sala de aula eu atuo com essas 3 possibilidades: o pequeno desafio, o mapa conceitual e a avaliação por pares. E para o trabalho final, normalmente eu tenho um trabalho final nas minhas 2 disciplinas, eu uso o método do aprendizagem orientada por projeto. No caso da disciplina de gerenciamento de projeto, esse semestre eu tinha me planejado, né, para o primeiro semestre de 2020, eu tinha me planejado para eles construírem 2 aviões. Um avião seria um avião Beluga, que são 2 aviões cargueiros, né? Um avião Beluga e um avião, aquele Antonov 225. A ideia, normalmente usando os princípios da aprendizagem orientada por projeto, eu crio um pequeno case, né, onde eu coloco, dou um desafio, apresento alguns resultados, crio alguns, usando os princípios de storyboarding, eu crio alguns personagens e crio algumas características desses personagens para que eles possam tentar entender aquele ambiente. Era uma empresa que tinha rotas de logística, né? Eles faziam entregas, então eles estavam querendo comprar esses aviões para melhorar a sua capacidade de expansão de entrega de mercadorias. E a ideia do avião, eles iam projetar, e tem um princípio para ensino de engenharia, que é o princípio chamado CDIO. É uma iniciativa que foi desenvolvida no MIT e hoje ela está espalhada pelo mundo. A ideia do CDIO o C é de conceber, o D de projetar, de design, né? O I de implantar e o O de operar. Significa que o engenheiro precisa dominar essas 4 perspectivas. Então, o trabalho todo ele é modelado para que eles concebam, para que eles projetem, para que eles implantem, para que eles operem. Então, a ideia desse desafio era que, ao final, eles iriam passar o semestre inteiro planejando, projetando, desenvolvendo soluções, para que, no final, eles construíssem o avião e esse avião pudesse taxiar no chão de forma remota, usando aí Arduino, usando pequenos motores, e onde eles teriam que buscar esses conhecimentos, para que esses aviões teriam que fazer um pequeno trajeto na sala, onde entrava e saía equipamentos, para que eles desenvolvessem todo esse trabalho. No semestre passado, o segundo de 19, foi a construção de um drone. Então, eles fizeram um drone e esse drone rodou na sala, né? A ideia era uma empresa que tinha fazendas de eucalipto, que ela estava tendo muito incêndio, e eles usaram o drone para fazer monitoramento disso. Então, e a nossa prova? A nossa prova, já faz uns 2 anos que eu venho trabalhando, eu uso o método chamado Jigsaw, que Jigsaw, uma tradução, seria quebra-cabeças, uma tradução bastante chula, mas o significado é esse. Onde eu dou uma missão para eles, eu divido eles em grupo, né? E eles têm que assumir papéis nesses grupos. Normalmente grupos com 5 pessoas, e eu tenho um processo de resolução desse problema em 5 passos. Então, cada componente desse tem que assumir um dos passos da solução. E aí ele se torna especialista para o grupo e ajuda dentro do grupo a procurar a solução. São 3 dias a prova, elas ocorrem, onde eu faço as avaliações tendo como proposta a ideia das competências, conhecimento, habilidades e atitudes, onde eu faço essa avaliação ligada a isso. Então, esse é um pouco o contexto. Para a disciplina de estratégia, além disso que eu coloquei, eu uso o método do estudo de caso de ensino, né, usando aí o princípio da aprendizagem orientada por equipes. E, dessa forma, é o contexto geral aí
que estou usando. O que essa crise está me ajudando? É a mediação por tecnologia. Uhum. Então, eu já posso hoje, claro que a gente não está em condições, a universidade não tomou uma decisão, que eu até entendo que seja ainda uma decisão bastante responsável, de aulas de uma maneira geral. Mas hoje eu teria condições, com o domínio, né, de algumas tecnologias que podem facilmente ser usadas, e esse tipo de abordagem que eu faço presencial poder fazer de forma remota. Perfeito. Antes de eu pedir um comentário do professor Roberto Salles, já pensando nesse contexto do funcionamento da educação superior como um todo, no cenário de pós-pandemia e da importância dessas metodologias, da mediação tecnológica, etc., quero fazer 2 comentários, professor Zé Rodrigues, baseados um pouquinho na minha praia, que é a educação, justamente, planejamento e ensino, etc. O primeiro é uma experiência pessoal. Em 2008, eu recebi um convite do Clube de Engenharia e fiquei bastante surpreso. Eu fui convidado pelo Clube de Engenharia para ministrar uma palestra sobre engenharia didática. E aí, na época, o professor Paulo Alcântara me convidou e eu fui ministrar essa palestra. E já pensando em falar um pouco sobre estruturas mentais e estruturas de aprendizagem, que são estruturas e podem ser rearranjadas no ensino. Bom, por um lado, eu achei muito bom o convite. Por outro lado, fiquei profundamente frustrado, porque havia o professor Paulo Alcântara e mais 2 convidados somente no Clube de Engenharia, no centro do Rio, que comportaria muito mais pessoas. Parece que naquela época não havia um interesse tão grande do pessoal das ciências duras nesses métodos de ensino-aprendizagem, né? E aí eu acho muito bacana quando vemos um trabalho ativo desse tipo sendo desenvolvido. O segundo comentário é um comentário histórico, né? A universidade, mais ou menos desde o século XIV, ela tem uma estrutura muito parecida. Você tem lá um sujeito na frente falando e você tem uma série de pessoas sentadas tentando anotar o que aquele sujeito falou. Mas aquele sujeito que está falando, muitas vezes, não tem um controle do que aquelas pessoas estão aprendendo. Sim, sim. Quando chega a hora da prova, o cara toma até um susto. O professor pensa, poxa, mas ninguém tinha dúvida. Chegou na prova, 2, 1, 3, 0. Né? E imagino que esses métodos ativos eles mexem bastante com essa realidade. A gente pode, daqui a um pouquinho, a gente vai retomar isso. Tudo tá? bem, tudo bem. Eu quero, então, passar a palavra ao professor Roberto Salles com um questionamento, que é o seguinte. Professor, nós estamos aí vivendo, né, um cenário que o senhor, sendo da área de saúde, conhece melhor do que eu, melhor talvez que o professor José Rodrigues, porque o senhor é um especialista em microbiologia, conhece bem esses comportamentos, né, desses patógenos. Nós temos um processo em que o Estado do Rio de Janeiro, como um todo, ele está reabrindo atividades num cenário em que há uma expansão de casos de coronavírus. Nós temos, no Brasil, uma crise política institucional de proporções gigantescas. Ontem, por exemplo, houve enfrentamento de manifestantes, né, de diversas cores políticas. E aí, eu queria um comentário do senhor a respeito do que seria esse novo normal que as pessoas tanto falam na volta às aulas e de que maneira essas novas tecnologias, esse modelo de aprendizagem híbrida, as metodologias ativas de ensino, que pessoas como o professor José Rodrigues têm apresentado, podem contribuir nesse cenário. Eu sei que a pergunta é muito grande, mas queria ouvir um pouquinho o senhor a respeito. Bom, em primeiro lugar, eu queria retratar o que está acontecendo em Brasília em relação às leis que estão sendo criadas e análise de algumas medidas provisórias que justamente vai, de alguma forma, facilitar tudo que o José Rodrigues acabou de falar, né? A utilização das mídias existentes como ferramenta uma nova realidade, pandemia e pós-pandemia. Obviamente que
nós não teremos uma universidade, nada, aliás, na vida, igual ao que era anteriormente. Os hábitos vão ter que ser mudados. Mas eu gostaria de destacar que eu coordeno um grupo de trabalho formado por mais 3 ex-reitores. Foi a Ana Lúcia Gazola, que foi reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Eliane Super, que foi reitora da Universidade Federal do Amapá, e Thompson Marins, que foi reitor da Universidade Federal de Campina Grande. E eu, como ex-reitor da Universidade Federal Fluminense. Além do término do relatório, que nós fomos pegos também de surpresa, porque o relatório já estava sendo finalizado quando veio a pandemia, e agora nós estamos sendo chamados para discutir a questão da educação como todo pós-pandemia. E nós temos feito muitas teleconferências com deputados e senadores, e uma das deputadas que tem demandado muito, inclusive criou um grupo para que nós pudéssemos conversar, é Luísa Canziani, do Paraná, que ela está analisando nesse momento a medida provisória que foi encaminhada pelo Ministério da Educação e, dentre outros tópicos, fala justamente da utilização das mídias, como o Zé Rodrigues falou muito bem, novas mídias, ou novas ferramentas, para que possa dar continuidade ao ensino. Então, ela vai ser a relatora dessa medida provisória e tem uma série de emendas que são colocadas. Então, uma coisa eu posso dizer para vocês, que vai ser autorizado, como a medida provisória já é lei, isso já está em vigor como antecipação da formatura, e poder utilizar essas novas ferramentas, mas vai ser ampliado, tem que ser ampliado, porque tem também a questão social, que dá acesso aos estudantes não só a essa tecnologia, como também acesso a ele poder estar em casa, e poder interagir. E tudo isso custa dinheiro. Isso não é de graça, não está de graça. Então, essa medida provisória ela vai ser um projeto de lei amplificado que vai versar sobre todas essas questões. Eu escuto muito falar, e eu tenho acompanhado algumas lives, o pessoal fala muito em ensino à distância. Saiu agora uma resolução do Conselho Nacional de Educação, ele fala muito bem o que é ensino à distância, e o que nós podemos utilizar de todas essas mídias, que vai desde desses links que nós estamos usando agora, o Meet, o Zoom, também passa por Facebook, passa por WhatsApp, ou seja, tudo, e-mails, tudo que se possa utilizar e que o aluno tem que ter acesso. Isso aí eu acho que é uma coisa importante. Porque o ensino à distância nós temos que nos preparar. A UF foi uma das pioneiras junto com a Universidade Federal de Mato Grosso. Eu acho que vocês não sabiam disso, mas eu estou falando. Mato Grosso foi a primeira e a UF foi praticamente junto à segunda universidade a ter ensino à distância. E o que nós temos hoje? Temos mais ou menos 5 cursos, posso estar errando por um curso, de graduação, 6 de graduação, e também mais ou menos o mesmo número, um pouco menos, de pós-graduação. Agora, veja bem, quantos cursos nós temos na universidade? Dezenas. Porque o ensino à distância tem toda uma metodologia, tem todo um aparato que você precisa ter também tecnológico, tem todo um preparo para se fazer, um espaço para montar, e é muito diferente do que nós estamos fazendo aqui nessa interação. Isso aí tem que ficar claro. Nós temos que nos preparar e tem que ter investimento para ensino à distância? Sim. Agora, queria reportar sobre o retorno. E o retorno, o Zé Rodrigues já falou muito bem, tem que haver uma interação do que existe tecnologicamente
com um retorno cuidadoso, porque a questão não é o quê, mas como. Como nós vamos fazer esse retorno, né? E tem que ser aos poucos, com o número de salas que nós temos, a metragem quadrada das salas, que se preconiza 2 metros quadrados por aluno. Então, nós teremos uma dificuldade de termos o que nós tínhamos antes, em sala de aula com 40 alunos. Não vai ser possível. Aula de laboratório, laboratórios com 12 alunos, vai ter que ser diminuído. Então, é um desafio muito grande. Isso tem que ser muito bem planejado. E posso dizer que eu já estou lendo alguns dos planos de algumas universidades. Eu vou dar destaque para 2. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Universidade Federal de Minas Gerais. Porque eles fizeram um planejamento detalhado, passo a passo. E eu estou, junto com o professor Otílio, diretor do Instituto Biomédico, compilando, e mais uma professora, estamos compilando todos essas boas ideias para tentar apresentar, inclusive vou apresentar o grupo de trabalho em Brasília, o que tinha que ser um planejamento para um retorno muito bem feito e cuidadoso para que ninguém corra risco, nem os alunos, nem os professores, nem os funcionários. Perfeito. É isso. Perfeito, professor Roberto. Antes de passar a palavra ao professor José Rodrigues sobre uma questão que está dentro de todo esse contexto aí, eu queria fazer um breve comentário e dizer que na UF nós temos como prática, e acho que vocês estão há mais tempo, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam. Nós temos como prática, quando promovemos alguma atividade de educação à distância, pensar na qualidade do que está sendo oferecido. Não se trata da educação à distância do tipo em que você mantém simplesmente o aluno longe e nem sequer o professor está lá, como vemos em alguns lugares. Se trata, sim, de um trabalho sério que viemos desenvolvendo na universidade e nunca com a perspectiva de substituir o ensino presencial, mas sim de momentos de contingência como esse, tal como previsto na LDB, nós podemos usar a educação à distância como ferramenta. Num momento como esse, me parece que ela é uma ferramenta interessante, porque não podemos ter uma interação tão aprofundada, vamos dizer, de professor e aluno, especialmente se pensarmos que muitos professores são grupo de risco, alguns alunos são grupo de risco para a doença. Então, quero colocar esse comentário que na UF nós temos uma espécie de padrão UF de educação à distância que nos diferencia de alguns lugares que oferecem qualquer coisa, digamos assim. Algumas redes de ensino, por exemplo, nunca vou citar nomes, nem sobre tortura eu faria, pelo conhecimento que eu tenho de redes de ensino, algumas redes de ensino têm ofertado educação à distância sem, por exemplo, pensar se aquele aluno tem acesso à internet. Por exemplo, sem pensar se aquele método utilizado ele realmente desenvolve a aprendizagem dos alunos. Então, na UF, nós temos uma preocupação um pouco diferente. Pegando esse gancho, desse novo normal que nós temos e que vai se estabelecer por um tempo, ao que me parece, educação à distância é um assunto polêmico, eu não vou polemizar nesse sentido, mas eu quero ouvir um pouco o professor José Rodrigues em relação a 2 elementos. Primeiro, é uma questão da aprendizagem, uma questão intrínseca da aprendizagem. Tá? Dentro da sua experiência, professor José Rodrigues, com métodos ativos de ensino, o senhor deu exemplo de vasto conhecimento de diversas técnicas, aplicação de técnicas e etc. Como o senhor vê a diferença de desempenho desses alunos no que diz respeito não só a notas, mas ao desenvolvimento de competência, porque competência não é a mesma coisa que o sujeito absorver um conhecimento e memorizar para uma prova, né? Então, eu queria ouvir o senhor a esse respeito e queria um comentário do senhor acerca de como o senhor vê a importância também dessas tecnologias assistivas, dessas tecnologias de educação à distância, nesse cenário pandemia, pós-pandemia. Bem,
A primeira, né? O caso, primeiro é um choque, né? Os estudantes eles têm um certo choque, porque eles não estão preparados para esse protagonismo, né? Infelizmente, a educação, de uma maneira geral, ela, principalmente no ensino médio e também na própria universidade, não é raro o professor, é raro a prática que coloque o aluno como o protagonista, onde ele precisa assumir um papel de protagonista, né? Onde sair dessa perspectiva do ensino para ir para a aprendizagem, né? Na grande maioria é o ensino e ele acha que dá uma boa aula e que ele é um bom professor e ponto. E o ensino é uma mão única, né? Onde você pega o teu saber, pega o teu conhecimento e disponibiliza. E como se as pessoas, de uma maneira geral, pudessem receber esse conhecimento. Alguns vão, outros não. E a preocupação não é na aprendizagem, né? Tanto que as avaliações, quando você olha aí, nós temos aí algumas características de avaliação bastante ruim, né? Tem tido melhoras, mas ainda temos, se você olhar a quantidade de reprovação em massa que a gente já tem, ainda tem, é grande em função disso. Então, o foco agora é da aprendizagem, é de você não mais ser o foco no docente, mas o foco no aprendiz, no estudante, naquela pessoa em que vai receber a informação e transformar essa informação em aprendizagem. Isso cria, no primeiro instante, uma certa confusão naquele aluno que vem fazendo, estudando para fazer a P1, estudando para fazer a P2, em algum momento fazer uma avaliação de reposição, fazer uma AVS, e quando ele percebe que ele não tem P1 e P2 e que ele percebe que a avaliação dele é contínua, ou seja, do momento que ele entra na aula, no primeiro dia de aula, ao final ele está sendo avaliado, ele começa a ficar um pouco preocupado. Mas com o tempo, a coisa, claro, com o dia a dia das aulas e com a interação e a cumplicidade e o processo empático que a gente precisa desenvolver em sala de aula, essas questões vão se resolvendo, né? E aí vai se acreditando no modelo e vai se realizando. Então, normalmente, você tem um período de adaptação e depois um período de melhoria. Que é uma pena. Se a gente tivesse uma proposta curricular que avaliasse e prevesse já isso, que é o que eu estou esperando aí com as reformas curriculares dos cursos de engenharia, né? Nós estamos com novas diretrizes curriculares a partir de abril de 2019 e em função de abril de 2019, mais 3 anos para fazer as reformas. A expectativa é que nessas reformas a gente dê uma repensada no processo curricular nosso, até porque as diretrizes elas carregam fortemente a aprendizagem por competência, a questão dos métodos ativos e por sermos um curso como a formação do professor Roberto também, né, um curso de prática, né, ele como médico, engenheiro também é um curso de prática. É um curso que precisa ter uma interação muito forte com as áreas de atuação. Esse engenheiro ele é um praxioné, ele é um cara que vai resolver problemas. Ele precisa, claro, da ciência, ele precisa dos conhecimentos da ciência básica, da ciência aplicada de engenharia, mas ele é um resolvedor de problemas, onde a matemática, a física são linguagens, a matemática é uma linguagem universal, a física o entendimento de fenômenos, para que ele possa, nessa compreensão de fenômenos como uma linguagem universal, ele possa resolver problemas. Dessa forma, esse é um problema. Mas o que tem se percebido, até com essa juventude que está vindo, com esse novo ritmo de aprendizado, onde eles têm já são nativos de tecnologia, enfim, tem todo um histórico dessas gerações novas aí e o modo como eles aprendem, o modo como eles buscam aprendizagem, a ideia é que as aprendizagens ativas ou os métodos ativos têm mais encaixe nesses alunos. E é necessário
adaptações para que a gente possa conviver nisso. Hoje, na realidade, como a minha disciplina, ela e algumas outras no curso de engenharia de produção são disciplinas isoladas nesse sentido, o curso ele tem um viés ainda muito conservador e muito focado nas aulas expositivas, seguindo parâmetros ainda, olhando um pouco para o passado, a disciplina fica meio como um cisne negro, né? Nesse sentido. E você tem que se adaptar, e faz parte do processo. O que eu não vou é mudar. Eu acho que eu preciso ter capacidade de fazer com que eu consiga agregar outros colegas a virem para usar práticas ativas, do que eu voltar ao que eu praticava há uns 15, 20 anos atrás. Não dá. Isso é impraticável nesse sentido. A segunda pergunta é com relação às questões das tecnologias. Sim, elas são vitais para isso, né? O professor Roberto colocou bem. Vai ser muito difícil a gente voltar para fevereiro de 2020, com aquele mundo de fevereiro de 2020. Nós não vamos mais ter essa possibilidade, pelo menos para os próximos anos. Acho que ele tem mais conhecimento do que eu, mas eu acredito que do momento que a crise se arrefecer, né, os números caírem, nós vamos ter uns 2 anos ainda de convívio com esse vírus, até que uma vacina e um procedimento vacinal aconteça e que a gente tenha condições de conviver com mais tranquilidade. Uma vacina que seja uma vacina viável, né, que de fato cure, né, e um procedimento vacinal de cobertura, né, e aí, como acontece com várias enfermidades, em que você tem todo um percentual mínimo de pessoas vacinadas para que você consiga conter de maneira adequada o processo. Enquanto isso, a gente vai ter que conviver, né, com esse tal novo normal, com as relações híbridas, né, com algumas pessoas que poderão, com alguns procedimentos, conviverem fisicamente, e outras pessoas que precisarão ser preservadas, e a gente tem que assegurar e garantir que elas consigam atuar, realizar pesquisa, realizar extensão, realizar ensino, fazer as atividades administrativas, e para que a universidade ela possa se manter e crescer. Daí a gente tem hoje na escola alguns grupos sendo pensados. Nós temos um de transformação digital, a ideia de pensar a escola do ponto de vista de dar a ela uma qualidade digital mais consistente. Nós temos um grupo que está pensando EPI, para que nesse processo de 2 anos aí que a gente tem pensado, a gente tenha condições de garantir que a nossa comunidade esteja protegida, né? E não só EPIs, mas como EPCs, como EPI, equipamento de proteção individual, e equipamentos de proteção coletiva, né? Para que a gente tenha condições de garantir que nos espaços físicos da escola, mas não adianta, a escola está dentro da universidade, então não adianta que a escola, entre aspas, esteja segura se o resto da universidade não está. Então, mas o que nos cabe, né, como escola de engenharia, é tentar fazer o nosso e estar aberto, como eu estou, para poder trocar experiências com outros colegas e quem sabe, se a experiência da engenharia for uma experiência boa, essa experiência poder ser levada para outros lugares. E as experiências dos outros lugares, se forem boas, com certeza serão adotadas por nós. E as tecnologias digitais, elas vêm aí com um propósito de facilitar. Veja, vamos ser sinceros, Pablo. Quando você conseguiria juntar eu, Roberto e você no mesmo horário, no mesmo lugar, para a gente fazer essa reunião que nós estamos fazendo aqui? Era muito pouco provável. As nossas agendas estavam sempre cheias com uma série de coisas. Hoje, com o advento dessas tecnologias digitais, os contatos, por incrível, até paradoxalmente, os contatos estão ficando mais facilitados, né? A gente está conseguindo, primeiro, encontrar brechas nas nossas agendas, segundo, estar disponível para trocar, ouvir, né, de maneira dialógica, conversar, para avançar em alguns temas. Então, eu acredito, eu sou um grande defensor, apesar da minha geração ser uma geração que aprendeu
a usar as tecnologias digitais já né, já com uma certa idade. Nós não somos nativos, a minha geração não é nativa de tecnologia. Eu próprio tenho muitas dificuldades, mas eu estou aí sempre aberto para tentar aprender e procuro falar com meus filhos, com os meus alunos, para que eles me ajudem a dominar essas tecnologias, a ter mais capacidade racional de usá-las, mas acredito que elas têm um potencial muito grande. Acho que o futuro vai estar nessas relações. Por isso que a universidade ela tem que se olhar, né, e começar a qualificar a nós docentes de uma maneira geral, a nós servidores de uma maneira geral, incluindo aí os técnicos, incluindo a nós professores, para nós estarmos habituados, dominando o uso dessas tecnologias, que por um certo tempo, ou se não pela vida, daqui para frente vai ser a nossa extensão, né, de trabalho para a coisa. Daí a gente tem que pensar nos próximos concursos, que perfil de profissional a gente vai ter que selecionar, até porque pensar ensino, pesquisa e extensão de maneira presencial e de forma remota. Eu sempre falo muito que a Escola de Engenharia não pode discutir sobre ensino à distância, porque nós não temos cursos de ensino à distância. A única escola de engenharia que tem um curso de ensino à distância é a Escola de Volta Redonda, a Escola de Engenharia de Volta Redonda. O que nós estamos discutindo, nós vamos discutir, né, e continuar discutindo fortemente, é a questão das aulas remotas, para que a gente tenha essa estratégia híbrida entre práticas presenciais e práticas à distância. Como o professor Roberto bem colocou, diferentemente, é claro, né, são dois ambientes laboratoriais distintos, né? Uma coisa é um laboratório do Instituto Biomédico, medicina, biologia, etc. Mas são laboratórios em que há interação de pessoas, existem práticas, né? E existem todo um arcabouço de segurança propriamente dita daquele laboratório. Nós também, a formação de engenharia, ela pressupõe muito o uso de laboratório. E a gente vai ter que avaliar essa conduta, avaliar como lidar com esses laboratórios. Existem já experiências no mundo, no campo da engenharia, é claro, de laboratórios virtuais, que pode ser um caminho a ser pensado por nós na escola de engenharia. Mas é evidente que outras realidades não tem como fazer laboratórios virtuais. Mas a gente vai ter que montar rodízios, pensar... Enfim, a gente vai ter que, sim, primeiro pensar, planejar bastante, né? Como resolver essas situações, discutir com a comunidade, porque também tem que ser algo que não pode ser imposto, tem que ser algo que tem que ser discutido e algo que as pessoas têm que acreditar que aquilo é benéfico para elas, né? E entender que a gente vai estar num mundo daqui para frente em que o que era verdade até fevereiro de 2020 não necessariamente vai ser verdade daqui para frente. Perfeito. Professor José Rodrigues, sem dúvida alguma, esse tema nos faria ficar aqui ainda algumas horas, e talvez, quiçá, dias, conversando a respeito. Então, eu vou fazer as minhas considerações finais, vou passar a palavra para as suas considerações finais e as do professor Roberto. Tá bom. E aí a gente vai, mais adiante, fazer a saudação final ao público do canal. E, de antemão, agradeço pela presença aqui, né? Realmente é uma oportunidade muito boa de mostrar para um público até externo à universidade que a universidade ela realmente tem um papel importante na sociedade, ao contrário do que é propagado por certas mídias. Perfeito? Nós temos um papel e nós estamos aqui não como, entre aspas, parasitas, muito pelo contrário. Estamos trabalhando no momento de casa. Então, queria fazer uma consideração, professor e Zé Rodrigues, e dizer algo, fazer um convite que eu já fiz, inclusive, ao professor Roberto, a gente já está alinhando isso. Eu tenho um grupo de pesquisa chamado POLIS, Políticas Públicas e Instâncias de Socialização. E aí quero convidá-lo para um webinar em que o senhor falaria um pouco sobre metodologias de ensino e tudo mais para os orientandos, para as pessoas que estão comigo trabalhando na área de educação. Eu estou sempre à disposição. Perfeito, agradeço. Vamos combinar, a gente tem um contato um do outro, vamos Sim. combinar aí um dia e um horário. Claro. Um maior prazer.
Perfeito. O professor Roberto foi convidado também. Daqui a alguns dias a gente vai ter um mitos e verdades sobre o coronavírus, algumas coisas assim, que são importantes porque muitos desses estão ligados à rede de ensino. Minhas considerações finais são de agradecimento. É o que eu posso dizer. Agradecer a vocês pelo que tem sido possível fazer a partir dessa iniciativa, que é uma iniciativa experimental, é uma iniciativa que não conta com grandes financiamentos, é uma estrutura pequena, simples, mas alguém que tem vontade realmente de conversar. Acho que nós três temos uma coisa em comum. Nós três temos muito orgulho de pertencer à comunidade da UF, né? E isso é algo que ninguém pode discordar. Pode discordar de nós por um monte de coisas, mas disso acho difícil que discordem, certo? Então, vou pedir as considerações finais, a saudação final ao professor José Rodrigues e, posteriormente, ao professor Roberto Salles, antes de encerrarmos essa transmissão. Tá bom. Pablo, como eu iniciei agradecendo, reforço o agradecimento, achei que foi uma manhã muito boa. Realmente, se tem um traço comum de nós, realmente é essa verdadeira vibração que a gente tem pela Universidade Federal Fluminense. Eu tenho verdadeira adoração. Eu digo que a oportunidade que eu tive quando eu fui para a reitoria, acho que a grande coisa que saiu de lá, dessa experiência, evidente de ter conhecido muita gente, mas foi de ter, de fato, conhecido a escola, a UF como um todo. O professor Roberto teve essa oportunidade de ter permanecido 8 anos lá na gestão. A UF é muito vibrante. Quando a gente põe numa balança, né, o que é positivo e de algumas coisas que podem ser melhoradas, o positivo ganha assim assustadoramente. As pessoas estão inseridas, envolvidas, realizando muita coisa boa, muita coisa legal. Acho que foi um divisor de águas na minha vida, em termos dessa gana e dessa vontade de querer contribuir, de querer dar uma certa contribuição. O outro aspecto é esse despertar docente, que me surgiu já há umas 2 décadas, né, em que eu compreendi a importância do que é ser um docente, do que é ser um professor, e também como é necessário e como é importante a formação. Eu tenho, quando fui pró-reitor, eu tentei discutir com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para que a gente pudesse, de certa forma, institucionalizar que os cursos de pós-graduação pudessem, além, é claro, de fazer suas pesquisas específicas, eles pudessem dar um preparo, uma formação, mesmo que inicial, para esse jovem que, como um dos seus caminhos de carreira, é o ensino. Se você olhar as estatísticas para onde vão os nossos doutores, você percebe que grande parte deles vem para a universidade. E grande parte deles, tirando nas áreas de educação, de pedagogia, que, de certa forma, esse é o locus de pesquisa de vocês, mas o restante, de uma maneira geral, a formação do professor Roberto, a minha e de tantos outros, a gente se especializa em áreas específicas e faz pesquisas fortes em áreas específicas e, de uma hora para outra, se vê, né, com 40, 50 alunos, jovens, cheios de expectativas na sua frente. E você tem que, como diz aquele animador de TV, tem que se virar nos 30 e poder dar uma formação adequada. Então, outra coisa também que eu fico muito feliz, Pablo, é de ter pessoas como você, que está aí enfrentando os desafios de aprender a lidar com esse novo mundo e trazendo temas que fazem com que a gente pense, que a gente reflita, né? As pessoas não precisam concordar comigo e nem achar que a minha verdade seja uma verdade que vá se encaixar em todas as realidades. Mas se ela puder sair daqui pensando, caramba, deixa eu pensar um pouquinho sobre essa tal aprendizagem ativa, dessa perspectiva de formar o estudante dentro de competências, de que a aprendizagem é um momento de... A avaliação também é um momento de aprendizagem, ela deve ser de fluxo contínuo, para que eu possa mensurar e avaliar todos os estudantes dentro de um comportamento, não tratar as pessoas como iguais, e sim como pessoas distintas. Se isso acontecer, já vai ser um grande achado. Então, muito obrigado. Espero que esse canal tenha um êxito
gigante e você consiga aí cumprir com mais esse papel, né, de poder informar e formar e criar um espaço em que as pessoas venham para cá para tentar abrir cabeças e formular concepções de mundo que a gente, a partir dessas interações dialógicas, a gente possa crescer. Esse é o objetivo principal. Muito obrigado por ter me propiciado esse momento, né, de estar aqui fazendo essas reflexões. Eu é que agradeço, professor José Rodrigues, e em outros momentos espero contar com sua presença aqui conosco. Vou abrir então para as considerações finais, professor Roberto Salles, por favor. Vou aproveitar já fazer uma confidência que o professor José Rodrigues não fez, mas durante a nossa gestão, nós reunimos uma vez por ano, pelo menos, toda a equipe de pró-reitores, assessores, para fazer justamente uma reflexão, né, do que aconteceu no ano e o que nós podemos projetar para os anos seguintes. E o professor Zé Rodrigues ele era convidado para fazer uma palestra como essa que ele fez agora, inclusive uma palestra que motivasse, né, o nosso pessoal. Ele já usava, viu, essa tecnologia dele nesses nossos encontros. Agora, eu acho que, Pablo, Zé Rodrigues, nós estamos com um desafio muito grande. Primeiro, eu queria reportar que a comissão que eu falei, que além dos 3 ex-reitores, Ana Lúcia, Eliane e o Thompson, nós temos também 2 consultores legislativos e 3 assessores. Os consultores legislativos são Ricardo Martins temos também o Renato Chilioli, e temos 3 assessores do gabinete da presidência da Câmara, que é Carla, Vanessa e Aline. São pessoas que realmente conhecem profundamente como funciona o Congresso, e o Ricardo e o Renato, eles conhecem profundamente a legislação. Então, eles têm ajudado bastante para que nós possamos discutir cada ponto do que acontece hoje na crise sanitária. O trabalho que o Congresso está fazendo, eles têm realmente nos procurado para podermos dar uma visão nossa, que caminho a seguir. E uma das propostas, Zé Rodrigues, é que nós ficamos numa situação de segurança nacional, porque nós ficamos nas mãos de alguns países, como a China e os Estados Unidos, para importar justamente os equipamentos necessários que não eram produzidos no Brasil. E o Brasil mostrou que ele tem competência, e como você falou muito bem, de produzir respiradores que custavam 10, 15 mil reais, passamos a comprar por 50, 60 mil reais, e mesmo assim, alguns dos equipamentos, na hora da entrega, não foram entregues, foram desviados para outros países. Então, eu acho que isso aí é uma questão de segurança nacional, nós não tínhamos a capacidade de fazer, e aí a bioengenharia, Zé Rodrigues, vai ter um papel fundamental, né? E nós estamos tratando disso. Eu acho que nós temos que ter um incentivo que nossas universidades, nossos institutos de pesquisa possam desenvolver esses equipamentos, esses acessórios, esses insumos, para que nós não tenhamos uma surpresa e podemos também exportar esse material futuramente para o mundo inteiro. Isso é uma coisa que ficou muito clara para a gente. E a questão também do novo modo de ver o ensino, que vai da creche à universidade. Isso também é um trabalho que está sendo demandado. E, nesse momento, algumas medidas provisórias que estão em vigor, que nós estamos trabalhando, né, como eu falei, da Luísa Canziani, que visa justamente toda trabalhar aquela medida provisória do MEC, para transformar em lei, que
que antecipa a formatura, que utiliza toda essa tecnologia digital. Então, nós estamos trabalhando nisso. A outra, o projeto de lei que foi demandado no sábado pelo um deputado federal de São Paulo, Paulo Teixeira, é que ele está propondo, e que é nosso apoio, é usar os rendimentos do fundo que o Brasil possui, e ele calcula em 500 bilhões, para ser usado dentro da pandemia. E quando falo usar dentro da pandemia, é usar para proporcionar tudo isso que nós acabamos de falar, né, os meios para que nós tenhamos, não só na área de saúde, como na área de educação, que nós possamos continuar olhando para frente. E queria também falar que o SUS, que foi tão maltratado nos últimos, 20 anos, vamos dizer que foi agora, e foi subsidiado aquém da necessidade, porque eu falo subsidiado porque, na verdade, deveria ser um investimento. Como saúde e educação deveria ser um investimento. Mas o SUS sempre foi visto de uma forma não muito boa ao longo dos anos dos governos. E se não fosse o Sistema Único de Saúde, que não existe outro no mundo, nossa população realmente estaria em uma situação muito pior do que está. Essa que é a grande realidade. Então, o Sistema Único de Saúde tem que ser valorizado. As universidades mostraram, e o Instituto de Pesquisa, um papel fundamental para a solução dessa crise, que vai se prolongar. E foi falado muito bem pelo Zé Rodrigues, e a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais já colocou, só existe volta segura quando houver a vacina, 100% segura. Então, até lá, nós vamos ter que planejar, Pablo, você é o homem do planejamento, esse retorno. Não vamos inventar roda, existem vários planos de várias universidades que nós podemos adaptar à nossa realidade. E isso aí nós estamos trabalhando e vamos contribuir para que nós tenhamos realmente uma situação minimizada e que nosso país possa realmente andar para frente, sair dessa crise da melhor forma, mas de uma forma segura para todos nós, alunos, professores e funcionários. Então, eu queria reforçar o que o Pablo falou. Nós realmente, eu pelo menos sou muito grato à nossa Universidade Federal Fluminense. Nós gostamos muito da nossa universidade, respiramos universidade, e quero dizer que, de minha parte, eu sou daquela visão, quanto melhor, melhor. O que eu puder fazer dentro dessa comissão, o que eu puder fazer enquanto professor, enquanto membro do Conselho Universitário, para melhorar a situação não só da nossa universidade, da nossa educação, estarei sempre firme e presente. Então, queria agradecer mais uma vez essa participação, a você, Pablo, e a participação do Zé Rodrigues, e pode ter certeza, Zé Rodrigues, nós aprendemos muito com você aqui e vamos dar continuidade a isso tudo. Muito obrigado. Então, mais uma vez agradecendo a vocês dois em nome do público do canal e ainda espero vê-los outras vezes aqui. E por último, mas nem por isso menos importante, pessoal que acabou de assistir o vídeo, na descrição do vídeo vocês têm um meio de contactar, de conhecer um pouco melhor nossos convidados, quem ainda não conhece. Tem lá um e-mail, tem um modo de procurar os convidados. E, por último, não se esqueçam, curtam, compartilhem, ativem o sininho para receber as novidades, porque, especialmente nessa época de pandemia, ao contrário do que dizem por aí, nós estamos trabalhando muito. Então, espero que gostem e até uma próxima, pessoal, porque em breve estaremos presentes novamente. Obrigado, professores. Obrigado. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.